Todos acharam? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se algum não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Ele está dando um exemplo aqui, quando Isaías falou com Deus no Salmo 51, versículo 4. Por isso que ele fala assim, todas as vezes que falar está escrito em algum lugar. Então ele está se referindo aqui à passagem quando Davi pecou e foi descoberto o pecado de Davi, e Davi se declara a Deus, falou, tudo que você falar, você será justo no seu falar. Então quando fala que está escrito, está em Salmo 51, versículo 4, essas palavras. Salmo. Eu falei Isaías? Então perdoe, meus irmãos. Salmo 51, versículo 4. No versículo 5: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos porventura? Será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venha bens. A condenação deste é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, de novo, todas as vezes que fala como está escrito em algum lugar, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso está registrado no Salmo 14, versículo 2 e versículo 3. Amém? Não precisa abrir para nós não prolongar, mas todas as vezes que ele falar, está escrito em tal lugar. Você já viu pessoas que falam assim, olha, eu vi algo na Bíblia, está escrito na Bíblia, aí você fala, aonde? Aí a pessoa fala, não sei, pastor, eu sei que está escrito. Aqui ele está pontuando, está escrito. Então por isso que nós temos que nos aprofundar mais para entender o que está escrito e qual que é o propósito que ele está trazendo a lume, esse texto. Amém? Amém. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está voltando de novo para o Salmo 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar
sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? Só até aqui. Eu coloquei no tema da mensagem dessa noite, o amigo, alguém não viu lá, né? O amigo imaginário. Depois, seu irmão, quando eu colocar na quarta-feira, geralmente busque o tema, porque sempre eu vou estar perguntando, irmão, qual que é o tema? Eu deixei lá um tema. Amém? Por que que eu trouxe esse tema, amigo imaginário? Porque Paulo aqui ele está supondo, ele já está se adiantando, porque ele sabia que diante das questões que ele levantou, primeiro ele começa falando em Romanos, no capítulo 1, que a humanidade estava condenada pelos seus próprios pecados, que a humanidade não tinha mais jeito, até que nós entramos, falamos o porquê, até tivemos aqui um debate a respeito desse assunto. Quando chega no capítulo 2, aí ele começa a falar que agora nem os judeus têm mais a preferência e a cobertura de Deus na questão de salvação, porque os judeus eles se apegavam muito nas leis, por eles serem um povo da velha aliança, por eles serem a nação eleita, por eles terem a responsabilidade de estar com as leis na mão, por eles terem conhecido primeiro, eles terem tido o privilégio. O apóstolo Paulo agora começa falando que esses privilégios, aí quando chega no capítulo, sobe um pouquinho no capítulo 2 de Romanos, do versículo 26 ao 29. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, está falando daqueles que não são judeus, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração do Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está falando aqui? Para resumir rápido, Paulo está falando que se uma pessoa, mesmo não tendo passado pela circuncisão, todo mundo sabe o que é circuncisão aqui? Ou preciso explicar? Sabe, Fernando, o que é? Não? Circuncisão é o seguinte: quando chegava no 8º dia, todo judeu era levado para uma pessoa especialista, e lá eles faziam uma operação no prepúcio do menino, arrancava, é como se fosse uma operação de fimosa, sabe mais ou menos, né? Então ia lá, arrancava aquilo ali, quando derramava o sangue, aquele sangue era a demonstração do sinal de Deus para com a nação de Israel. Então ali havia um sinal de que aquela pessoa, de que aquele judeu era coberto pela aliança de Deus. Então Deus tinha um pacto através do sangue que saía do prepúcio daquela criança. Isso é circuncisão. Amém? Porque às vezes eu estou falando circuncisão, e a pessoa termina não entendendo. Então vocês estão aqui para perguntar. O que acontece? O apóstolo Paulo está falando nesses versículos que eu li, é o seguinte: se alguém não for da descendência de Israel, mas se ela cumprir as leis, ela se torna também participante dos mesmos benefícios que um judeu.
E ele está falando que se um judeu, mesmo depois da circuncisão, ele não cumprir a lei, ele passa a ter as mesmas desvantagens de um pagão. Então é um crente, por exemplo, que só se apega na religião, mas na prática ele não faz nada. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. A circuncisão pela carne, ela não adianta nada se ela não estiver no coração. Não adianta vocês circuncidar a carne, sendo que não houve mudança em vocês. Isso vocês estão fazendo em vão. Aí quando chega no capítulo 3, vamos para o capítulo 3, versículo 1. Aí aqui tem as objeções, os argumentos que eles vão questionar Paulo. Lembrando que no capítulo 3, Paulo ele está se precavendo de algumas perguntas que iriam surgir. Aqui ele está respondendo para ele mesmo. Ele está se adiantando, porque ele sabe que os judeus, quando ele chegasse em Roma, o povo ali de Israel, os judeus que estavam lá, iriam fazer essas perguntas. Por isso que o texto hoje é o meu amigo imaginário. Ele está supondo, ele está imaginando que alguém vai tocar nesse assunto. E ele já está escrevendo as respostas que ele vai dar mediante aquilo que ele aprendeu na lei. Amém? Amém. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Por que ele estava prevendo esse tipo de pergunta? Porque ele estava falando assim, olha, se vocês forem circuncidados, mas se vocês não mudarem a mente de vocês, a circuncisão de vocês, a religião de vocês, não serve para nada. Vocês já perceberam que tem pessoas que se apegam muito? Eu tenho tanto tempo de igreja, você quer conversar comigo, irmão? Para conversar comigo, você tem que tomar muito caldo. Para conversar comigo, você tem que ler muito a Bíblia. Mas dentro do coração dela, Fernanda, não houve mudança ainda. Porque a mudança do cristão é mediante as suas atitudes. Não adianta falar que é o cristão. E aqui eles estavam falando, então peraí, gente. Peraí. Então não adianta nada. Qual a vantagem que tem de ser judeu? Qual que é a vantagem que tem de passar pela circuncisão? Aí o apóstolo Paulo aqui responde para eles. É a mesma pergunta, por exemplo, de nós falarmos, qual que é a vantagem de ser crente? Qual que é a vantagem? Olha, só tomo porrada, só recebo crítica, as coisas não acontecem dentro da minha casa, estou na igreja e os filhos não mudam, eu estou na igreja e continuo desempregado, eu estou na igreja e continuo passando dificuldade, privações, porque as pessoas têm uma certa ilusão de que elas vindo para a igreja, elas não vão ter mais problemas. Essa imagem, esse tipo de mensagem, é uma mensagem que não faz parte do Evangelho. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus não falou que nós não teríamos problemas. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. E que era para nós termos bom ânimo. Mas olha aqui. Paulo fala sobre todos os aspectos. Sobre todos. Ele vai citar uma aqui. Principalmente, essa palavra principalmente você pode transferir por primeiramente. Amém? Sim. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha que privilégio. De todas as nações do mundo, só a nação de Israel que teve o privilégio de receber as tábuas dos 10 mandamentos. E junto com isso, receber as promessas de Deus. É como se um cristão convertido falasse qual que é as vantagens de estar na igreja. E é um perigo essa pergunta. Essa pergunta é permitente. Essa pergunta é perigosa. Porque se você fizer esse tipo de pergunta para uma pessoa que não sabe o que é a manifestação da graça, ela vai falar, não é mesmo? Eu também estou chegando à conclusão
tem muita vantagem não. Olha, as pessoas do mundo crescem mais que nós. Olha, as pessoas que estão fora fazendo o mal, elas se destacam mais. E essa mentalidade, primeiro, ela é terrena. Sabe por que nós se apegamos na palavra? É porque a promessa de Deus, ela começa aqui e ela finda na eternidade. Aleluia. Então, quais são os benefícios? O primeiro, o apóstolo Paulo está falando aqui. O primeiro benefício, gente, é que vocês são privilegiados. A vocês foram dados o conhecimento, as leis escritas. Ninguém mais teve esse privilégio, só vocês. Mas vocês querem saber mais que privilégio vocês têm? Corre lá para Romanos 9, irmão, rapidinho. Romanos 9. Ele citou só um, mas em Romanos 9 tem outros também. 9, versículo 4. Irmãos, é um privilégio estarmos na presença do nosso Criador. Glória a Deus. Nunca faça esse tipo de pergunta para Deus. Senhor, que vantagem tem estar na tua presença? Ele falou de um privilégio ali no versículo 2. Mas em Romanos capítulo 9, versículo 4, tem outros aqui. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês querem saber qual que é o privilégio? Estou mostrando aqui para vocês. Estou mostrando isso. Qual que é o privilégio de estarmos na presença de Deus? É que mediante Jesus Cristo, pela aliança da graça, nós estamos com a garantia da vida eterna. Nós temos a garantia, o selo do Espírito Santo. Nós temos a alegria que vem do alto, não a alegria do mundo. Nós somos abastecidos da glória de Deus. Aleluia. Isso é um privilégio. Glória. O apóstolo Paulo quer saber, vocês têm todos esses aqui. Vocês são pertencentes, vocês vêm da adoção também, a glória, as alianças, a legislação, o culto. Só eles poderiam fazer o culto verdadeiro. Junto com o culto você tem as promessas. Junto com as promessas tem uma bem maior. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E também deles descende o Cristo. Olha que privilégio. Esse povo tem um privilégio, irmãos. Todas as nações do mundo, quando chegam no território ali de Israel, elas entendem que o Cristo, o Filho de Deus, ele saiu dali daquele meio. Esse é um dos privilégios. Deus, ele colocou seus pés ali naquela terra. Não é à toa que aquela terra é chamada de terra santa. Vocês querem saber o privilégio? Eu estou mostrando para vocês. Agora vamos para outro lado. Fácil de entender, filhos? Fácil de entender? Amém. Volta para Romanos 3. Porque aqui ele só cita os oráculos. Está como na tua palavra, pastora? Versículo 2. Do 3, né? Isso. Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Olha, irmãos. Sabe, olha um pouquinho para cá. Irmãos, Deus não revelou isso aqui para qualquer um, não. Diz a palavra que Ele revelou a sua palavra para os seus filhos. Amém.
Você sabe qual que é o privilégio de ler e compreender isso aqui? É só baseado no penhor e no amor do Espírito Santo. Aleluia. Sabe por que você entende e muitas pessoas não entendem o que está aqui dentro? É porque foi revelado pelo Espírito Santo para a tua vida. Aleluia. Então, coisas que o mundo não conhece, eu e você temos o privilégio. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Versículo 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo foi muito generoso. Não é alguns não, meus irmãos. É quase a nação toda não crê em Cristo. A nação de Israel, poucos creem que Cristo é o Filho de Deus. Mas isso não muda o plano de Deus. Isso é que é bom. A nossa infidelidade, a nossa incredulidade não muda os planos de Deus para com a humanidade. Não é porque muitos não creram que Deus não salvou ali. Vocês lembram que quanto mais os fariseus, escribas, iam contra a mensagem de Jesus Cristo, quanto mais eles faziam isso, mais muitos se convertiam. Qual que é a preocupação da pergunta de Paulo, da pergunta dos judeus com Paulo aqui nesse versículo? Será que por causa do motivo de que os judeus não creram em Cristo, Deus será injusto para com a nação? Muito pelo contrário, os planos de Deus são infalíveis. Aleluia. Virá desfazer a fidelidade de Deus? Não. Deus permanece fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Os planos e os projetos de Deus não dependem da tua fidelidade. A tua fidelidade e a minha fidelidade só vai trazer benefício para nós mesmos. Aleluia. É como se nós fizéssemos uma pergunta: Senhor, e os crentes que erram? E os pastores que se corrompem? E as igrejas que pregam o evangelho falso? O que será dessas pessoas? Deus continuará fiel. Os planos de Deus não mudará para com o seu povo. Aleluia. E isso, irmão, nos traz alegria. Porque, irmão, vou falar algo para vocês nessa noite. A igreja está tão desmotivada que a igreja católica, preste bem atenção no que eu estou falando, mesmo não lendo as escrituras, houve um grande crescimento na igreja católica. E vocês sabem o que é isso? É que o povo está indo contra os ensinamentos da igreja cristã brasileira. Irmãos, é tantas pessoas perdendo tempo na internet, brigando com o seu irmão pela internet, na questão doutrinária, Sim. na questão religiosa, um inflamando o outro. Aí o ímpio vê aquilo e fala: olha, parece que o negócio aí, se eles estão brigando entre eles, então isso quer dizer que eu não quero fazer parte. Sabe, irmãos, Deus, os planos de Deus continuam de pé. Aleluia. Deus é Deus, Ele é imutável. Glórias a Deus. Versículo 4. Resposta do apóstolo Paulo ao amigo imaginário: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Por quê, irmão? Deus é justo. Em Deus não há erro. E por mais que o pastor Alexandre, se hoje eu falasse: olha, não quero pecar mais, não vou pecar mais, eu não posso fazer isso. Não posso. Por quê? Porque nós somos infiéis por natureza. A nossa essência, ela tem as marcas
do pecado. Sabe, irmão, Deus é verdadeiro, Deus é incomparável, e nós, irmão, nós continuamos errando, e nem por isso Deus nos penaliza, muito pelo contrário, Ele despeja, Ele derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Mas nós somos sim mentirosos. Não é que nós, igual eu falei no domingo, não é que nós saímos aí mentindo, falsificando, nada disso. É que a nossa essência, ela é má, e Deus é santo, pastor. Ele é santo, Ele não erra. Ele está dando um exemplo aqui de Davi. Depois dá uma paradinha em casa, lê o Salmo 51. Lê o Salmo 51. Aleluia. Glória. Amém? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Aí vem de novo a pergunta, o argumento dos judeus, do amigo imaginário. Mas se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Aí Paulo falando, falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Aqui, irmão, só quem tem a mente o conhecimento judaico sabe o tipo de pergunta aqui. Por isso que eu falei que Romanos 3 é muito complicado. Qual que é a pergunta e a resposta aqui? Observe bem. Os judeus, eles sempre acreditam e acreditaram que vai haver um juízo. E quando eles trazem aqui que pelo erro, pelo pecado, Deus, pela sua justiça, Ele poderia derramar da sua ira sobre o homem, isso está dizendo o seguinte: se Deus derramar da ira dele sobre o mundo, não haverá julgamento. Aí Paulo pega ele no contraponto e fala: olha, se for assim, vocês acreditam que vai haver o julgamento, o juízo final? Se Deus destruísse o homem agora, que tipo de juízo haveria? Nenhum. Não, muito pelo contrário. A resposta do apóstolo Paulo: não. No versículo 6, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então isso prova que vai haver um julgamento. Como está escrito na tua Bíblia, pastor? Só o 6. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Amém? Glória. Então, Deus, ele é tão justo que Ele nos dá a oportunidade. Deus, ele nos dá a oportunidade de entender que mesmo a humanidade, irmãos, até quem não é crente, até quem não lê a Bíblia, sabe que um dia Deus, ele julgará o mundo. Deus, ele pode despejar da sua ira a qualquer momento. Por que ele não faz isso, pastor? Por que ele não faz? Porque Deus, ele julgou o mundo através de quem? Cristo. Então vai haver um julgamento, sim, mas não da forma que os judeus esperavam. Esse julgamento é exclusivamente da parte do próprio Deus. Então as pessoas que acham que o morrer é o fim, o morrer é o início da eternidade com Deus. Com Deus ou sem Deus. Amém? Então ele é como se o apóstolo Paulo estivesse falando: olha, se isso acontecer, então o que vocês falam e o que vocês acreditam, para vocês é uma mentira. Se Deus derramar a ira dele sobre o mundo, não tem possibilidade nenhuma mais de haver julgamento. Então fique tranquilo que Deus, ele sabe
o tempo de todas as coisas. Isso. Amém? Aleluia. Vamos lá, versículo 7. E se por causa da minha mentira, que ele está falando dele, eu vou explicar para vocês como funciona esse texto, tá? Porque, irmão, esse texto é muito difícil, mas vamos lá. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Como está na tua Bíblia, pastora? Mas que digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Vamos lá. Olha aqui para mim, filhos. Vocês entenderam esse versículo? Entenderam? E o que é que esse versículo está falando? Então vocês não entenderam. Paulo está falando o seguinte: se o evangelho que eu estou pregando, vocês afirmam que eu estou mentindo, e por que o que eu estou pregando, as coisas estão acontecendo? E por que vocês me julgam se eu estou falando a verdade? Vocês não creem no que eu prego, mas o que eu prego é evidente que as coisas estão acontecendo. É isso que Paulo está falando, irmãos. Você vê que quanta dificuldade nesse texto? Paulo está falando: se vocês falam que eu sou mentiroso, por que o que eu estou falando está acontecendo? Por que esse evangelho que eu estou trazendo da cruz está trazendo em relevo o pecado de vocês? Por que esse evangelho da cruz traz à tona tudo aquilo que vocês fazem de mal? É isso que o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos. Amém? Amém. Então, é isso que ele está trazendo. Ele está falando: olha, por que eu ainda sou pecador na boca de vocês? Por que vocês estão me condenando se eu estou pregando a verdade? E se eu não estou pregando a verdade, por que vocês estão olhando para mim e vendo que o pecado de vocês está aumentando? Mesmo com o pecado de vocês aumentando, a justiça de Deus continua de pé. Glória. É isso que o apóstolo está falando. Glória a Deus. Versículo 8. Mas, versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação deste é justa. O que Paulo está dizendo aqui? Esses homens pegam o evangelho que Paulo está pregando, olha a forma que eles estão interpretando. Paulo está falando, está gritando, profetizando e pregando que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Se Paulo está pregando esse evangelho, então ele está alegando que quanto mais nós fizermos o mal, mais a graça de Deus vai superabundar em nossas vidas. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer o mal para que venha o bem. Olha o tipo de interpretação que estava na mentalidade dos judeus. É por isso que Paulo está falando que eles estão fazendo isso, caluniando, mudando a forma que Paulo estava pregando. Paulo estava pregando para eles que só através de Cristo que um homem poderia ser salvo. E aqui ele está falando: se realmente é só através da graça e não é preciso mais a lei, então o povo vai começar a pecar, porque daí o povo vai achar que aquilo que é pecado é natural. Então vamos fazer o mal, bastante coisas más, para que sobrevenha a nós o bem. Era esse tipo de imaginação e de calúnia que eles faziam do evangelho que Paulo estava pregando. E não era nada disso. O evangelho que Paulo estava pregando, ele estava afirmando que mesmo o homem pecando, mesmo o homem se autodestruindo, Deus continua com o seu plano de pé. Aleluia. Então vamos praticar o mal. Pratiquemos males, para que venham o quê? Bens. Já que Paulo está falando por aí que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais. Então esse pecado, esse tipo de mensagem que o apóstolo,
que esse homem está pregando, essa mensagem é perigosa. Essa mensagem é perniciosa. Essa mensagem pode trazer à mente do povo que o pecado já não faz mais dano nenhum. E não é esse tipo de mensagem que Paulo estava pregando. Não é. Mas eles estavam falando que Paulo estava pregando isso. Olha o versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De novo. Aí Paulo volta lá para o versículo 11 do capítulo 2. Vamos lá. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que está falando? Agora, através de Cristo, há um povo só. Não há mais privilégio para judeus. Não há mais privilégio para uma determinada religião. Agora é só por Cristo. É só através de Cristo. Glória a Deus. Então não há mais acepção de pessoa. Não é porque eu faço. Não é porque a minha igreja é boa. Não é porque a minha igreja prega a verdade. A vinda de Cristo à cruz tira todos os nossos privilégios de santidade. Não é mais pela santidade do homem. Não é mais por aquilo que o homem faz. Não é pelas dedicações da obra. Não. É pelo sacrifício de Cristo. E isso era muito difícil para os judeus. Porque é uma nação que vem há muitos anos se apegando na lei. Só que a lei, em vez de fazer o bem para ele, olha só que o pecado, olha o que o pecado faz na vida do homem. As leis de Deus dadas a Moisés, era para o bem ou era para o mal? Era para o bem. Por causa do pecado do homem, a lei de Deus se tornou contra eles. Porque por causa do pecado, eles não conseguiram cumprir a lei. Aí entra Jesus, a nossa justificação. Sabendo que nós éramos incapazes, nós não tínhamos condições. Ele olhou e falou: gente, vocês não vão conseguir. Aqui eu vou fazer igual o pastor Adalto, tá? Ele usa o meu nome do púlpito, eu vou usar o dele agora. Fazer como o Adalto, eu vou criar. Era como se Jesus estivesse olhando lá do trono dele e falando: olha, gente, tarefa está difícil. Vocês tentaram se justificar com a lei nas mãos e olha o prejuízo que deu. Então vamos fazer o seguinte: vamos abolir isso. Então, por causa de vocês mesmos, por causa da corrupção de sentimento de vocês, eu vou me doar por vocês. Vocês não têm condições nenhuma. Se vocês com a lei na mão não conseguiram cumprir, por causa do pecado de vocês mesmos, porque a lei é boa, a lei é santa. Não foi a lei que fez mal ao homem, foi o pecado. Foi o conflito, né? Não, pecado. É, porque o pecado e a lei... Aquilo que era para ser benéfico se tornou maldição, maléfico. Olha o argumento deles aqui de novo. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aí o apóstolo Paulo: não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que é isso debaixo do pecado? O que é isso debaixo do pecado? É que nós ainda, o ser humano, filho, ele só pode se apegar na justificação que Cristo deu a ele. Porque as nossas atitudes diárias, é simples entender isso, ainda consta que nós somos cheios de erros, irmão. Se não fosse o sangue de Jesus todos os dias, nos purificando, nos santificando,
nos levantando. Se não fosse a palavra, por isso que é a importância de estar no culto, é de saber que não há bônus da sua parte. Não há. Nunca fala, olha, eu sou bom, eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou. Todas as vezes que você fala eu sou, você está apontando o dedo para você mesmo, porque se não fosse o sangue de Jesus, nós estávamos condenados. Condenados. Se os judeus, irmão, que eram o povo da velha aliança, que tinham o oráculo na mão, que tinha todas as promessas, que vieram da linhagem dos patriarcas, se eles não conseguiram, imagina eu e você, filhos. Aí eles falam, será que nós temos alguma vantagem? O apóstolo Paulo fala, não, porque não há para Deus, não há mais acepção de pessoas. Glória a Deus. Isso, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, ele vai de novo, ele usa a palavra como está escrito. Depois você observa em casa, mas esse como está escrito está no Salmo 14, no versículo 2 e 3. Amém? Amém. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém? Amém. Então, irmão, graças a Deus, graças ao Senhor, que deu o seu Filho em favor de nós. É tudo através de Jesus. Não há mérito em nós. Não há mérito. Lógico que o apóstolo Paulo aqui está apontando a natureza do homem. Primeiro ele começou falando da humanidade. Agora ele aponta a metralhadora para os judeus, porque os judeus eles sempre apontavam o benefício da velha aliança. O apóstolo Paulo está falando, nem vocês, se não for através de Cristo, toda a humanidade está perdida. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Fiquem de pé, filhos. Glória. Em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não está encerrando o homem aqui na condenação, porque eu vejo muitos presbiterianos pregando que o homem é pecador, que o homem vive debaixo do pecado. Irmãos, trazendo toda essa palavra desta noite, eu quero falar que Cristo é a nossa bandeira. Amém. Isso aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo que não há mais benefício para aqueles que são religiosos, que se apegam na sua religião, naquilo que aprendeu, nos dogmas, nos costumes, nas obras. Não é porque você ora de mais ou de menos, não é por causa do seu dízimo, não é por causa das suas obras grandiosas, nada disso. Para Deus não há acepção de pessoas. Graças ao Senhor que hoje nós fazemos parte de uma família, e essa família é a família de Deus. Glória a Deus. A glória a Deus. Amém. Irmãos,
E eu acho que foi. Foi ou não foi? Porque tem uns que é difícil. Porque tem algumas escritas que ela é difícil de entender. Obrigado, Espírito Santo. Aos teus